Hoje tu vai aprender o que é fotossíntese e eu garanto que depois deste vídeo tu vai querer virar uma planta. Ou eu não me chamo Patrick. Mas Patrick, eu estou na área da saúde, eu não tenho interesse em aprender fotossíntese. Fica aqui comigo, rapaz, deixa de preguiça, vem aprender um conteúdo bacana pra sua vida, mano. É vestibular. Eu sei que é importante o Enem, o vestibular, mas, mano, biologia é linda, velho. E vem aprender comigo aqui essa bagaça aqui agora que eu tenho certeza que você vai aprender. Beleza? Então é o seguinte, é bem provável que lá no ensino fundamental você se deparou com esse tipo de imagem quando falou de fotossíntese. Você viu uma planta, você viu alguns animais, eu coloquei aqui um ser humano, e você viu o sol. E você viu essa relação que acontece entre esses elementos aqui. Então, o vegetal, ele libera oxigênio, o oxigênio é importante para os seres vivos, e os seres vivos, por alguma razão, liberam dióxido de carbono. Antes de qualquer coisa, vamos entender aqui de uma vez por todas. Esse dióxido de carbono que é liberado pelos seres vivos, ele é proveniente do processo metabólico energético. Então, durante o processo, por exemplo, de respiração celular, os seres vivos liberam dióxido de carbono. Eles podem liberar dióxido de carbono também por outras razões. Então, eles liberam o dióxido de carbono, uma combustão completa. Então, durante o processo de produção de ATP, de oxidação da molécula de glicose, os seres humanos, por exemplo, e os animais liberam o dióxido de carbono, tá? Só que para poder acontecer a produção de ATP dentro de uma célula, é necessário a participação de oxigênio. E esse oxigênio aqui, justamente ele é assimilado pelo corpo dos seres vivos, que no caso são aeróbios, porque consomem o oxigênio dentro do processo de fotossíntese. Você tem que entender a fotossíntese inicialmente dessa forma. O porquê é que você está consumindo o oxigênio e o porquê é que você está liberando o dióxido de carbono. Isso daqui tem a ver com o processo de produção de ATP. Aí é que entra a bioquímica da coisa. Aí o cara vem para mim aqui dizer que não é importante entender fotossíntese. Sai pra lá, maluco. Então, Patrick, quer dizer que esse dióxido de carbono aqui liberado pelo corpo dos seres vivos, ele é proveniente do processo de produção de energia? Sim. Durante o processo de oxidação de uma molécula de glicose, de uma gordura, de um ácido graxo, por exemplo, vai acontecer liberação de dióxido de carbono. E durante o processo de produção de ATP, lá na terceira etapa da respiração celular, acontece ali a união do oxigênio com o hidrogênio formando água. Então, graças à fotossíntese é que nós temos essa oportunidade de assimilar o oxigênio, o que é muito importante. Só que a planta também faz respiração celular. Então, isso quer dizer que, do mesmo jeito que os vegetais, do mesmo jeito que os animais, eles consomem oxigênio na condição de organismos aeróbios, o vegetal também consome oxigênio, tá? E também libera dióxido de carbono, porque o vegetal também tem células que fazem respiração celular. Então essa imagem aqui muitas vezes apresenta como se só os humanos, né, consumissem oxigênio. Mas o vegetal também consome oxigênio. Aqui é só para você entender a relação da onde é que vem esse oxigênio, que no caso vem do processo de fotossíntese feito pelos vegetais. E isso só vai acontecer por conta da luz. A luz é muito importante para o processo de fotossíntese, principalmente para a liberação de oxigênio, e você vai entender também isso daqui hoje. Então, o que seria fotossíntese? É o processo pelo qual organismos clorofilados produzem compostos ricos em energia. Note que eu não coloquei, é o processo pelo qual vegetais produzem compostos orgânicos ricos em energia. Eu coloquei clorofilados, porque a clorofila é um pigmento que tem a capacidade de assimilar a luz, que não é restrita apenas aos vegetais. As algas, por exemplo, também têm clorofila e também fazem fotossíntese. Por essa razão eu coloquei que é o processo pelo qual organismos clorofilados produzem compostos ricos em energia.
E qual seria esse composto? O carboidrato, tá? Que no caso é a glicose. Patrick, quer dizer então que eu não produzo glicose? Não, você converte compostos aglicanos em glicose. No processo, por exemplo, de gliconeogênese. Mas você não tem uma capacidade de produzir a glicose do zero, como acontece na fotossíntese, por exemplo, tá? E aqui está a equação da fotossíntese que mostra justamente o que é que está acontecendo. Dióxido de carbono, tá? E água, graças à luz, acabam produzindo aí glicose, água e oxigênio. É uma equação genérica da fotossíntese, mas fala muita coisa sobre o que é que vai acontecer nesse processo, tá? Eu não coloquei aqui o nome luz, mas eu vou colocar aqui o nome luz para você poder entender que a luz participa desse processo, ok? Então, aonde acontece o processo de fotossíntese nos vegetais, por exemplo? Ocorre nas folhas. As folhas são ricas em uma organela, tá? Chamada de cloroplasto. E é no cloroplasto onde a fotossíntese vai estar acontecendo. O cloroplasto é uma organela irmã da mitocôndria. Tem origens, inclusive, semelhantes. O cloroplasto é uma organela que tem várias estruturas dentro dela, só que tem algumas que são bem relevantes para o processo de fotossíntese, tá? Por exemplo, essa parte aqui interna do cloroplasto eu chamo de estroma. E no cloroplasto tem um monte de moedinha, e essas moedinhas eu chamo de tilacoide. E a união de vários tilacoides forma o que nós chamamos de grânulo. Então, grânulo é a união de vários tilacoides. Eu estou explicando para vocês isso porque existe uma fase da fotossíntese que acontece no tilacoide e uma fase da fotossíntese que acontece no estroma, tá? Então, folha dos vegetais vai ser aí o órgão sede para poder acontecer a fotossíntese, que por sua vez é rica em cloroplastos. Ocorre em duas etapas bem específicas. A etapa fotodependente e a etapa fotoindependente. Essa dependência aqui é com relação à luz. Se você procurar aí na literatura, você vai encontrar que a primeira etapa é a fase clara e a segunda etapa é a fase escura. Só que quando você aprende dessa forma, você acha que à noite, por exemplo, os vegetais não fazem fotossíntese porque está de noite. E não é assim. Por essa razão, eu prefiro utilizar o nome fotodependente e fotoindependente. Ou seja, uma etapa depende de luz e outra etapa não depende de luz. Então, vamos para cá. Fase fotodependente, ela acontece aonde? Ocorre na membrana dos tilacoides. Então, essa fase aqui vai acontecer na membrana dos tilacoides. Essa primeira fase ela é muito importante, visto que é nela que vai acontecer algo maravilhoso, que justamente é a liberação de oxigênio. E da onde é que vem esse oxigênio? Calma. Para poder produzir a molécula de glicose, alguns ingredientes precisam ser formados. Quais são esses dois primeiros ingredientes? O primeiro é ATP, é energia. E o segundo é algum composto que carregue o hidrogênio para a segunda etapa, que no caso vai ser uma molécula chamada de NADPH, ou só de NADP, que vai transportar o hidrogênio, como acontece lá no processo de respiração celular. Então tem que haver produção de NADPH e tem que haver produção de ATP, porque o hidrogênio vai ser utilizado para compor a molécula de glicose e vai ter que ter energia para poder acontecer a formação da glicose, tá? Então acontece o seguinte, uma fotofosforilação. O que é uma fotofosforilação? É alguma coisa, mano, que produz ATP. Você vai ter dois tipos de fotofosforilação, a cíclica e a acíclica, que é algo bem complexo, mas em tese, a fotofosforilação cíclica só produz ATP e a acíclica produz ATP e também NADPH2, o que é importante, tá? Então acontece produção de ATP por conta da fotofosforilação e acontece por conta da luz a fotólise da água. Fotólise da água é a quebra da molécula de água. Não é formada por H2O? Então quebra, separa o hidrogênio do oxigênio. O que é que vai ser utilizado para poder formar a molécula de glicose?
O hidrogênio. Então, o oxigênio é liberado das plantas, tá? Então, acontece liberação do oxigênio. Então, o que isso quer dizer? Que o oxigênio que a planta libera é proveniente da fotólise da molécula de água. Olha que interessante. Então, a água também é importante aí para acontecer a liberação de oxigênio para você, tá? E acontece produção de NADPH2, que é um aceptor de elétrons que vai pegar esse hidrogênio aqui da água e vai levar para a segunda etapa. Então, o que foi formado aqui na primeira etapa? Foi formado NADPH2 e foi formado o ATP e aconteceu aí a liberação de oxigênio. O que é que vai acontecer na segunda etapa? Ela acontece no estroma, nessa região aqui. E vai acontecer algo semelhante ao ciclo de Krebs. Só que enquanto o ciclo de Krebs está oxidando uma molécula, aqui vai estar formando uma molécula. E o ciclo de Calvin é algo que não é tão complexo, mas caberia colocar aqui em uma aula inteira para falar de reação por reação, só que isso muitas vezes é irrelevante. O que importa você saber é que no ciclo de Calvin acontece a produção da molécula de glicose. Uma molécula bem popular para quem estuda esses assuntos é a ribulose bifosfato carboxilase oxigenase, que é uma molécula fixadora de dióxido de carbono, que é fundamental para o processo de fotossíntese, visto que o carbono e o oxigênio do dióxido de carbono são utilizados para poder formar a molécula de glicose. Então acontece a fixação de CO2. Por que vegetal é importante? Porque vegetal fixa CO2. Então, o CO2 é um gás de efeito estufa. Se tem muito CO2 aí, cara, vai ficar mais quente, mais quente, mais quente. Então, se eu estou aí destruindo os vegetais, matando as plantas, concentrações de dióxido de carbono vão aumentar em nosso planeta e, consequentemente, vai ficar mais quente. Então, vegetais eles são ótimos porque eles assimilam o dióxido de carbono, mantendo a temperatura ideal do nosso planeta, tá? Então, acontece a fixação de dióxido de carbono. E, mano, é isso que ocorre. O CO2 que foi fixado, ele vai entrar dentro do ciclo de Calvin e graças à energia do ATP e ao hidrogênio do NADPH2, tá? É NADPH2, deixa eu consertar aqui, é NADPH2. Esse hidrogênio aqui vai entrar dentro da composição da molécula de glicose e o CO2, que no caso carbono e oxigênio, vão entrar dentro da molécula de glicose. Então olha que legal, esse carbono aqui veio do CO2. Esse oxigênio aqui veio do CO2 e esse hidrogênio aqui, ele veio da molécula de água, formando a molécula que você conhece como a glicose. Olha que maravilha! Meu irmão, é isso que ocorre no processo de fotossíntese. Eu espero muito que você tenha gostado desta aula. Não esquece de deixar o teu like e teu comentário do que você achou dessa aula, mano. E compartilha aí nos grupos do WhatsApp da vida e valoriza o trabalho do professor, mano. E comenta aqui que outro tipo de aula você quer que eu traga aqui para o canal, para o Instagram, para onde você me assiste. Um beijo, valeu e até a próxima. Tchau, tchau!